Olá, meus alunos do Instituto Federal Norte de Minas Gerais, primeiro ano do ensino técnico integrado. Essa semana, semana 3 do nosso primeiro módulo, vamos tratar da chamada Idade Moderna, ou seja, com o século XIV, chegando ao final, termina a Idade Média. A data que nós temos como referência desse fim da Idade Média é 1453, com a tomada do porto de Constantinopla, ou seja, nos meados do século XV. Mas a maioria dos historiadores entendem o início da Idade Moderna para o final do século XV e início do XVI. A Idade Moderna é de suma importância para o processo histórico do mundo ocidental. Também é muito importante nos vestibulares. Geralmente nos vestibulares as primeiras questões, pelo menos as 3 primeiras questões, supondo-se uma prova de 15 questões, ela é sobre Idade Moderna. Portanto, essa fase da história ela é primordial. O aluno que quiser entender o processo histórico do mundo ocidental, ele tem de entender minimamente a Idade Moderna. E do que trata a Idade Moderna? Ela vai tratar de algumas instituições que são consideradas por alguns historiadores instituições de transição do feudalismo medieval para o capitalismo contemporâneo. Essas instituições estão no campo da política, no campo da economia, no campo da cultura, no campo do comportamento, no campo da religião, ou seja, em vários aspectos da sociedade. E quais instituições são essas? No campo da política, o absolutismo monárquico; no campo da economia, o mercantilismo; no campo dos costumes, da cultura e da religião, a reforma religiosa, que muitos conhecem como reforma protestante; e no campo também da cultura e dos comportamentos e das crenças e etc., o renascimento cultural, muito famoso, um elemento famosíssimo da Idade Moderna, trabalhado por demais até pela maioria dos historiadores. E no ensino médio, então, trabalha-se muito o Renascimento. Bom, como que nós vamos trabalhar esses assuntos? Eu disponibilizei para vocês uma apostila que eu pesquisei bastante, depois de muita pesquisa, e eu achei essa apostila muito boa para o nível do ensino médio e contempla muito bem o conteúdo da Idade Moderna. Nessa apostila vocês vão achar todos esses temas de que eu falei, isso no módulo 3, porque ainda está faltando um tema que ficou para o módulo 4, que é a expansão marítima e comercial, através da qual os europeus chegam à América, e isso, quando estudarmos a expansão marítima e comercial, isso vai nos possibilitar entrar na história do Brasil. Portanto, isso é módulo 4. No módulo 3, então, absolutismo, mercantilismo, renascimento e reforma protestante. Ok? Então, a base do estudo de vocês será essa apostila, e junto com ela, os dicionários que eu disponibilizei para vocês desde a primeira semana. E vou repetir, esses dicionários vocês vão utilizar ao longo de todo o curso, tá? Vocês fiquem preparados, vocês tenham sempre em mãos esses dicionários. Eu até sugeri que vocês o imprimissem, se tiverem condições, porque ele pode servir para vocês durante todo o ensino médio e talvez até lá no curso superior, dependendo da área que você for cursar, tá? Bom, então sua fonte de pesquisa vão ser os dicionários e a apostila que eu ofereci para vocês. Vejam bem, deixa eu me ver aqui. Então vejamos, vocês estão visualizando aí a página da sua sala no Classroom. Então, veja bem, o que vocês têm aí? Vocês têm algumas orientações, algumas informações sobre essa semana, nesse itinerário formativo, e vocês têm a apostila de Idade Moderna, da Idade Moderna. Essa apostila que eu estou sugerindo que vocês utilizem. Ela já está dividida em 10 partes, porque o site só me permitiu baixar 10 páginas por vez. Então você tem de
percorrer essa apostila e localizar dentro dela o assunto que você vai trabalhar. Evidentemente, você fará isso, né, procurando no índice. Então, você tem aí o começo da apostila, uma introdução e o índice. Aqui o índice, a crise do feudalismo europeu, foi que nós vimos nas aulas anteriores. A formação do Estado moderno na Europa também, né? Eu tenho um exercício para vocês que chama a crise do século XIV e a formação da modernidade, né? Onde vocês vão simplesmente procurar entender como que a crise do século XIV contribuiu para a constituição da modernidade na Europa. E depois nós temos a formação do Estado moderno, né? Estudos de caso, é interessante vocês darem uma lidinha nisso, porque eles mostram na prática alguns processos históricos acontecendo. E agora sim, vem aí cada um dos itens que vocês vão trabalhar. Ó. Absolutismo, antigo regime, que estão juntos, tá? A expansão marítima ficou lá para a semana 4, né? E aí, mercantilismo, renascimento, comércio cultural e reforma protestante e contra-reforma são juntos, tá? Esses dois itens ainda na semana 3. Então, isso serve de subsídio para vocês resolverem as questões que eu dei para vocês na semana 3. Né? Vocês vão fazer agora nessa semana 3, tá ok? Então, você vai localizar na apostila os assuntos e vai utilizar para responder. Outro caminho que vocês podem utilizar é a utilização dos dicionários, né? Então, vejamos como é que poderiam ser utilizados os dicionários. Mais uma vez, eu já havia mostrado isso para vocês na semana passada, então os dicionários eu aloquei lá nas informações gerais, porque eles servem para todas as semanas, para todos os módulos, tá? Então ele é geral. Então está aqui os dicionários, você tem 4 dicionários. Quando se trata da Idade Média, tem um dicionário aqui muito específico, que é o dicionário da Idade Média, e a partir daqui, esse dicionário contém os conceitos básicos de todas as fases da história. Esse aqui, por exemplo, é um dicionário de conceitos históricos. Você procura nele, abrindo, né, claro, e nele você vai procurar o verbete que você quer. Suponhamos que você quer renascimento cultural. Deixa eu carregar aqui. Então, você tem orientalismo e MNOPQR. Vamos pegar a letra R aqui. Vocês me desculpem, mas esse programa que eu estou usando aqui, ele não tem sistema de busca no texto por palavra-chave, não. Então, eu tenho de procurar aqui, recorrendo página por página. Então, aqui está na Revolução, olha, conceito de Revolução, Renascimento. Aí, ó. Aqui tem um conceito de renascimento muito bem elaborado. Tá? Se você quiser procurar e ler, e não está muito extenso não, por ser um conceito histórico, ele está somente com 3 páginas. Vocês têm um pouco de preguiça com essa questão do número de páginas. 3 páginas em história é muito pouco, e para vocês é muita coisa. Mas tem de ler, gente. Vocês precisam de ler para melhorar a leitura e, consequentemente, melhorar a sua redação. É fundamental que vocês leiam, ok? Então, esse é o material e é ele que vocês vão utilizar para resolver as questões desse módulo 4, certo? Então, eu fico aguardando vocês. Eu vou encerrar só com mais uma coisinha, tá? Bom, vocês vão observar, e essa dúvida apareceu no momento síncrono, a questão em relação a essas questões aqui, ó, essa questão de heresias medievais é apenas uma revisão, nós já fizemos isso nas aulas presenciais, eu coloquei isso só para vocês relembrarem, podem fazer no caderno, ou utilizar o caderno, ou não fazerem, se acham que já conhecem o assunto, já entenderam o assunto, e se fizerem, não precisa de me enviar, não. Tá? Então, heresias medievais, esse exercício, é só para uma revisão e serve de subsídio para vocês
entenderem a reforma protestante. Tá? Essa questão aqui também, a ética protestante e o espírito do capitalismo, ela também é revisiva, é para vocês revisarem. Na realidade, no próprio título da atividade já está aí, ó, a ética protestante e o espírito do capitalismo. Esse título é da principal obra do sociólogo Max Weber. O que ele quis dizer com essa frase? Ou seja, o que o Max Weber está querendo dizer com a ética protestante e o espírito do capitalismo? É uma interpretação da reforma protestante muito comum nos vestibulares, tá? Os professores gostam muito de focar a reforma protestante a partir dessa perspectiva proposta pelo Max Weber. Então, fazer essas questões para vocês ela tem um aspecto de revisão, tá? Não precisa de me enviar. Vocês vão me enviar semana 3. O que vocês vão me enviar da semana 3 é essa atividade aqui, ó. Só ela, tá? Então vocês vão, utilizando os dicionários, vocês vão resolver cada um desses verbetes. Eu coloquei 1 hora aqui, mas pode dar muito mais, tá? Eu acredito que vocês vão gastar, eu não sugiro que você fique 3, 4, 5, 6 horas em cima de uma única atividade, porque chega no momento que ela começa a ficar improdutiva. Então, se demorar muito, você faz 1 hora, descansa, depois faz outra hora. Então, seria, vamos supor assim, 1 hora para cada um dos verbetes. Então, você faz absolutismo, dá uma descansadinha, faz mercantilismo, dá uma descansadinha, faz renascimento, dá uma descansadinha, reforma protestante, descansa e tudo bem, segue em frente. Tá legal? Quanto à semana 2, ela já está resolvida, né? Vocês já me enviaram as atividades. Essas atividades serão basicamente, vai ser basicamente a solução daquela relação da crise do século XIV com o início da Idade Moderna. Vocês devem ter elaborado o texto, enviaram para mim, eu já estou começando a corrigir e daqui a pouco já estou começando a enviar as notas para vocês, tá legal? Então eu fico aguardando a semana 3, que já começou, vocês podem fazer e qualquer dúvida podem me procurar, tá? Então, vou encerrar por aqui. Bom dia para vocês.